Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei de novo e hoje para falar sobre o inferno. No último vídeo eu falei que o diabo não existe, hoje eu vim falar para vocês que o inferno não existe. Pelo menos não na forma literal como ele é traduzido para as religiões, né? Por que que ele não existe nesse formato de fogo, enxofre, como a religião católica principalmente explica isso para vocês, para as pessoas, né? Primeiro, porque não tem como a gente arder em fogo num mundo imaterial, sendo que o fogo pertence ao mundo material. Segundo, que a Bíblia não fala em momento algum de fogo. Então daqui a pouco a gente vai lá para a interpretação de novo da Bíblia. Eu vou mostrar aqui tudo certinho para vocês. Mas o que me levou a crer isso? Primeiro, porque eu tenho uma consciência, né? Eu quero que vocês enxerguem isso de uma forma de que vocês entendam que vocês não precisam ser teólogos, que vocês não precisam ser alguém, um Albert Einstein, para vocês poderem entender, interpretarem a Bíblia. Primeiro que a Bíblia, sim, ela tem muitas frases, palavras que a gente nunca ouviu falar, porém, a gente consegue, sim, interpretar várias coisas, conteúdos que já vêm para nós mastigadinhos e tentar ver o outro lado da moeda, né? Interpretar aquilo de uma maneira racional. Então, assim, eu me questionava a vida inteira, eu fui católica a minha vida inteira, e eu sempre me questionei sobre o inferno. Como é que eu vou sair daqui, né, se eu não for salva, e eu vou para um outro lugar e queimar no inferno, para que eu aprenda com os meus erros? Primeiro, tem pessoas que jamais vão aprender com os erros, mesmo que elas passem pela rehologramação. Já explico o que é isso aí daqui a pouquinho. Mas voltando para a parte literal do fogo, por quê? Primeiro, que se eu for castigada pelo fogo, eu vou sentir dor, né? Dor física, que é o que a religião sugere isso, a igreja sugere isso, que nós vamos passar pela dor. Baseado lá na história de Rico e Lázaro, né? Onde o rico estava sofrendo, no ranger de dentes, onde ele pediu, né? Para avisar a família dele que ele estava sofrendo e tudo mais, que ele pediu para molhar uma pontinha da língua dele para parar o sofrimento. Na verdade, isso tudo é metáfora, né? E as pessoas não sabem identificar isso. Primeiro, não é que não sabem, as pessoas não querem parar para pensar, porque pensar cansa, pensar, né? Exige um pouco de tempo, exige um pouco de raciocínio. E por que eu vou parar para pensar se eu já tenho tudo mastigadinho? Se eu já sou igual filhote de chupim, né? Vem tudo para mim mastigadinho na boca. As pessoas se conformam muito, né, com tudo que é trazido. Por isso que as religiões ainda existem, porque as pessoas ainda se contentam em ser alimentadas com o ego, né? As religiões fazem isso, porque se as religiões não alimentassem o ego das pessoas, as religiões deixariam de existir, não teria mais lógica, né? Então, vamos voltar aqui pro lago de fogo para vocês poderem entender. Quando eu morro, o meu corpo físico deixa de existir. Porém, a minha consciência não. Isso é lógico. Qualquer pessoa, né, na sua sanidade mental, vai entender isso. Ok. Segunda parte. Se o mundo material está aqui e o fogo está aqui também no mundo material, porque ele também é material, como é que ele vai estar lá também no mundo imaterial? Vamos usar a cacholinha para pensar, né, gente? Como é que Jesus falava com a gente na maior parte do tempo? Por parábolas, por metáforas, linguagem de criança mesmo, para a gente poder entender o que ele estava querendo dizer sobre o mundo imaterial. Como ele mesmo já dizia, o meu mundo não é daqui, eu não pertenço a este mundo. E como é que eu consigo entender como é que é um mundo imaterial se eu nunca estive lá? Uma base que vocês podem ter sobre o mundo imaterial são os nossos próprios sonhos. Eu já contei essa experiência para vocês, que eu tenho uma base um pouco maior sobre o mundo imaterial, que é através da ayahuasca, né? Mas os sonhos, vocês também conseguem ter uma base. Porque nos sonhos, tudo é possível, né? A gente consegue voar, a gente consegue estar em outro lugar, a gente consegue imaginar uma cena e a cena aparece na nossa frente. Então, assim, a gente consegue matar a saudade de entes queridos, coisas que no mundo material, no mundo real, a gente não consegue fazer. E o legal disso tudo é que a gente fica
a noite inteira sonhando, perambulando de um lugar para o outro, a gente não tem percepção de tempo e a gente também não se cansa. É assim que é o nosso mundo material. Só que é muito difícil explicar para alguém que nunca passou por isso, né? Então como é que Jesus vai explicar? Por metáforas. Então por que ele falou dessa forma? E não citou em nenhum momento fogo lá na Bíblia? Porque é uma maneira de a gente poder entender como é que passar pela relogramação. A relogramação nada mais é do que a gente ver os nossos erros e poder ter uma segunda chance de consertar. Nem todas as pessoas vão ter essa segunda chance. Algumas já serão exterminadas. Por quê? Porque são pessoas que, mesmo que se passassem pela relogramação, Deus conhece o coração delas, sabe que elas não adiantaria. O sofrimento mental, psicológico, da consciência, elas teriam a consciência suprema, porém assim não se arrependeriam. Então tem pessoas que nem oportunidade para isso terão. Então por que Jesus falou desse jeito? Que ele estava sofrendo, que estava rangendo os dentes, que ele pedia para molhar a língua. No capítulo de Lucas 16, Jesus estava afrontando o sistema religioso, falando de riquezas, de dinheiro, porque nessa época os fariseus viviam na cultura de Mamon, na cultura da avareza. Era mais ou menos como nos dias atuais. Acreditava-se que a pessoa próspera era aquela fiel ao compromisso religioso, né? Então, ele fala nesse contexto sobre dinheiro, a lei, sobre ser religioso e sobre o inferno. No versículo 23 ele fala: "E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio." O texto não fala de fogo, é um lugar que os perdidos estão sendo atormentados. Esse tormento, essa aplicação de açoites é figura lógica, gente. Então, assim, a dor, o tormento é na alma, na consciência. Tipologicamente, as pessoas serão punidas com açoites, com fogo, chamas no Gena, por um tempo, com uma intensidade, um grau de tormento, de dor e sua consciência de lágrima e pranto, de acordo com o que fizeram de mal aqui na terra, ou seja, uns sofrerão mais, outros menos. Efésios 4, de 8 a 10. Lugares mais baixos da terra. Inferno significa lugares inferiores, e não é exatamente o que diz esse texto. Então não é porque a palavra inferno veio do latim que não está na escritura, porque qualquer tradução deste texto de Efésios 4 vai ter essa passagem. Com essa nova forma, com essa nova oportunidade que você vai ter de rever a sua vida, isso vai te causar constrangimento, vai te causar sofrimento, vai te causar uma dor mental, né? Quando a gente tá sem ego, gente, é muito doido isso, porque a gente realmente consegue focar no que precisa focar. A gente obrigatoriamente tem que ouvir o que a gente não quer ouvir, a gente tem que enfrentar os nossos medos, as nossas decepções, aprender a lidar com o perdão, né? Encarar ele de frente, acolher a criança interior que está aqui com todo o amor do mundo, a gente aprende a se perdoar, a gente passa por um monte de coisa. Só que para passar por isso, literalmente, a gente vai sofrer o inferno. Isso é sofrimento. Gente, é batata, é sofrimento, entendeu? Então não tem como tu passar pelo crivo, não tem como tu vencer o teu ego, vencer o mal, sem passar por essa relogramação. Muitas pessoas já passam aqui na Terra por isso. Então talvez, quando chegar lá, sobre algumas pendências básicas, pouquinhas, ou até nenhuma. Eu espero que eu não tenha nenhuma pendência quando eu chegar lá. Porque assim, gente, é punk, não é fácil. Aqui eu ainda sinto dores físicas, porque quanto mais eu resisto ao meu ego, mais dor física eu sinto. Eu tenho um pouco dessa sensação de conseguir entender como é que é o mundo imaterial. Só que eu jamais vou conseguir ter consciência se eu queimar no fogo, né? Como é que eu consigo pensar, raciocinar se eu tô sentindo muita dor? A gente sai fora do eixo, a gente sai fora da casinha. Quando a gente tá sentindo uma dor horrível, uma dor insuportável, você não tem acesso mais à sua consciência, você não sabe onde você tá, quem você é, nada. Você só se concentra na dor. E aí então Deus te joga num lago de fogo, depois ele te pega de novo. E aí ele te pergunta: e aí, já aprendeu? Aprendeu o quê? Eu não revivi nada, eu só sofri dor. E como é que eu vou sofrer uma dor física se eu não tenho mais um corpo material? Entende? Entende que não faz sentido, que isso tudo é literal, que isso tudo é metáfora, pra gente poder entender como é que é lá? Que a comparação mais próxima que Jesus chegou foi comparando a isso, né?
que nem sequer fala em lago de fogo, literal, né? Só fala em sofrimento. Deu para entender, gente, que eu expliquei? Ficou muito fácil, né? Pelo menos para mim, desde que eu saí fora da caixa, eu consegui entender muito facilmente esse assunto, até porque eu não precisei estudar muito, né? É só estudar mais o mundo material e o imaterial. Jesus falava muito disso na Bíblia e as pessoas nem se dão conta. Acreditam em tudo quanto é historinha que contam e acham que aquilo é o sentido literal da palavra. Espero que vocês tenham gostado realmente desse assunto. É um assunto simples, né? E abram mais a cachola, abram mais a mente e se deem a oportunidade de conhecer quem Jesus foi mesmo de verdade. E qual foi a mensagem que ele quis trazer aqui na Terra pra gente, tá bom? Um grande abraço, continue me acompanhando aqui e até o próximo vídeo.